Olá, um prazer retornar aqui e antes de continuar com esse vídeo, eu queria agradecer a você que tem assistido, tem comentado, compartilhado, porque isso ajuda muito o nosso canal. E eu gostaria de pedir que você continuasse fazendo, mas antes eu quero realmente agradecer. Esse vídeo de hoje faz parte de uma série de vídeos que fala sobre dons espirituais de acordo com a ótica da pentecostal moderna. Dentro de uma lista de dons que Paulo apresenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 10 fala sobre um dom chamado dons de milagre. E você sabe o que é milagre? Você saberia definir o que é este dom? Esse vídeo vai falar um pouco sobre isso, então eu gostaria de pedir que você continuasse assistindo e no final desse o seu joinha e ajudasse o canal como tem feito até hoje. Vamos lá? Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10, dentro de uma lista de dons do Espírito Santo, Paulo fala de um chamado Operação de Maravilhas. Outras versões de Bíblias falam operação de milagres, obras de poder, dons de milagres, mas o sentido é o mesmo. O que vem a ser este dom? Para nós entendermos o que é este dom, nós precisamos entender a palavra que Paulo está utilizando. Ele está utilizando as palavras energemata e dinamium. E são palavras que nós associamos com energia e com dínamo. E a ideia é realmente essa, é uma ação do poder de Deus, uma ação enérgica, energizadora de Deus, passando por um indivíduo, um homem, uma mulher, e realizando obras poderosas. É um dom que interfere no curso natural da vida, em uma lei natural da física, da biologia, leis naturais, e interferindo nessas leis, ela realiza obras poderosas. Então, por exemplo, só para a gente entender, tentar tirar um pouco dessa confusão. Por exemplo, se alguém chega e fala assim, olha, eu fui curado ou fui curada de alguma doença que seja assim mais passível de cura. Olha, eu estava com uma dor de cabeça, oraram por mim, a dor de cabeça passou. Não se pode falar que foi uma operação de milagre, foi um dom de cura. Quando você ouve testemunhos, irmãos, eu recebi um milagre, no meio dessa crise, uma porta de emprego foi aberta, não é propriamente um milagre, é uma providência. Milagres ou obras de milagres, obras maravilhosas, são intervenções, como eu falei, em leis naturais. Coisas que não acontecem naturalmente. Por exemplo, quando Jesus multiplica pães e peixes, não existe uma lei natural que produza esse efeito. Ele interfere em uma lei natural e a matéria se multiplica de forma misteriosa, de forma assombrosa, isso é um dom de milagre. As ressurreições, seja a de Lázaro, de Tabita, da filha de Jairo, são operações de milagres, porque interferiu-se em uma lei biológica, a separação da alma do espírito do corpo e a consequente decomposição. Há uma interferência, há uma reconstituição do corpo que nós não entendemos, é uma operação de milagre. Paulo também, quando está pregando ali o Evangelho, está no livro de Atos, e o procônsul Sérgio Paulo está muito atento, muito interessado na mensagem, mas um falso profeta começa a resistir e blasfemar sobre aquilo que Paulo está pregando, e o apóstolo fala para ele assim, ó filho do diabo, inimigo de toda a verdade e justiça, eis aí a mão do Senhor contra ti, e você vai ficar cego por algum tempo. E aconteceu, esse homem ficou cego por uma palavra de Paulo. Então isso foi uma operação de milagres. Quando Josué também ordena que o sol e a lua parem, pode ser tanto interpretado como uma palavra de fé,
como também um dom de milagre, porque foi uma interferência na mecânica celeste. Então, sempre que há intervenções em leis naturais, nós chamamos de milagres. Quando Jesus curava alguém, ou quando os apóstolos curavam alguém, e era especificado esse homem ou essa mulher estava doente há 12 anos, há 18 anos, enfim, 40 anos, que seja, nós podemos falar que foi uma cura. A pessoa tinha uma saúde, ela perdeu e foi reconquistada. Agora, quando fala-se assim, ele curou um cego de nascença, foi curado um homem que era coxo desde o ventre. Enfim, essas intervenções no curso da natureza são operações de milagres. Eu acredito que seja é um dom maravilhoso, é um dom impressionante e por isso também é um dom que faz a pessoa correr um risco de tentação muito grande também. Não é porque a operação de milagres é maior do que a palavra do conhecimento ou a palavra de fé, não é nada disso. Os dons, os dons procedem do Espírito e não há distinção de quantidade de poder para a pessoa manifestar esses dons. Você precisa do Espírito para ser usado em cura, tanto quanto do Espírito para a realização de milagres. Mas lendo o livro de Atos, principalmente, que é um livro que não é tão teológico, mas é de experiência, você percebe que esse dom não se manifesta na vida de todas as pessoas. Até Paulo, ele vai questionar os coríntios e fala assim, olha, por acaso todos operam milagres? Não. Porque é um dom tentador. Imagine que um novo convertido fosse usado por Deus para uma ressurreição, nos dias atuais, por exemplo, ou para alongar a perna de alguém, para outros sinais maravilhosos. Imagine a tentação de soberba que não viria sobre as pessoas, como nós temos visto manifestações reais desse dom, mas que parece que criaram uma classe de iluminados no meio da igreja que são super espirituais ou infalíveis ou grandes referenciais de homens e mulheres de Deus, e não é nada disso. O dom sempre é do Espírito. O dom ele não é dado, nenhum dom, seja o falar em línguas, seja a profecia, seja a variedade de línguas, nenhum dom é dado para o indivíduo. Em Efésios, aliás, perdão, toda manifestação de dons é para a edificação da igreja, é para benefício da igreja. Então, o dom é sempre usado em algo que beneficia as pessoas que estão recebendo e não quem está sendo utilizado. Sempre é assim. Não é um sinal de espiritualidade. Quem é usado em milagres pode ser alguém que tem uma vida que não é tão santificada. Como nós podemos provar isso? Tem um livro chamado Camboja, Preparados para Morrer. Fala sobre as experiências de Todd e Jim Burke, bem na época da Guerra Fria, e quando o Camboja, um país ali do Sudeste Asiático, está passando também pelo período da Guerra Fria e em iminência de ser tomado pelo regime comunista. E ali o povo está muito receptivo ao Evangelho e esse casal está ali pregando e eles conseguem ganhar alguns obreiros e ensinam a palavra e levantam pastores. E um desses pastores é muito utilizado em dons espirituais, dons de cura, inclusive, de milagres. E só que depois descobre-se que ele está em adultério, em prostituição, em fornicação, mas ele continua sendo usado em milagres. E ele fala assim, não, mas quando ele é interpelado sobre isso, quando ele é chamado perante a diretoria do ministério da igreja, ele fala assim, mas não, como que Deus não está aprovando meu ministério se eu estou sendo usado por curas?
Então, o dom de milagres não é atestado de espiritualidade. Os grandes personagens da igreja atual, que são usados em dons de milagres, não tem nada de especial. São homens e mulheres sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Judas Iscariotes é um exemplo. Quando Jesus comissiona os 12 para eles pregarem e ressuscitarem mortos e expulsarem demônios e operarem maravilhas, Judas é um deles. Também Jesus vai alerta que no final muitos vão dizer, Senhor, mas nós operamos muitas maravilhas, e ele vai dizer, eu não conheço vocês. Então é um dom que exige uma vigilância muito grande de quem o possui, e também eu acredito que ele não se manifeste tão levianamente. Se existe algo que tem escandalizado o evangelho, principalmente no meio pentecostal, é essa superprodutividade de dons. Porque ainda que Deus possa fazer, sim, Deus tem o poder de realizar grandes coisas, ele não faz levianamente. Esse dom não é um dom que vai acontecer em todo culto, em toda situação, de forma banal. Os dons estão sendo muito banalizados. Sempre será para impressionar multidões com a mensagem do Evangelho. Depende muito de consagração do indivíduo, sim, eu acredito que os dons reais, eu digo, o dom de forma equilibrada, de forma inteligente, exige um preparo do homem e da mulher que irão manifestar. Então, eu não consigo acreditar, ainda que vai parecer uma contradição à minha declaração, eu não consigo acreditar que Deus prefira utilizar uma pessoa sem consagração do que uma que se consagre. E quando eu falo consagração, eu falo de equilíbrio de vida, eu falo de conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico, submissão às autoridades eclesiásticas. Há casos de pessoas que são utilizadas em dons espirituais que são intratáveis, são insuportáveis, são insubmissas, não, não conseguem servir em um ministério ou são difíceis de lidar. Mas o dom geralmente é isso mesmo, é uma ação do Espírito Santo interferindo numa lei natural. Espero que esse vídeo tenha ajudado. E como falei no começo dele, por favor, comente sobre esse vídeo. É muito importante para nós, nos ajuda bastante. Curta esse vídeo, dê o seu like. Ou mesmo se você não gostar desse vídeo e der um dislike, comente também. Dê sugestões de novos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais, porque nós pretendemos gravar mais estudos como esse para abençoar a igreja. Obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.